Ouvi minha esposa planejando me trair com a ajuda da melhor amiga dela enquanto eu trabalhava até tarde. Então, em silêncio, transferi todas as nossas economias e entrei com o pedido de divórcio enquanto ela estava lá fora me traindo. Nunca pensei que fosse postar algo aqui, mas a vida tem um senso de humor meio irônico. Primeiro, um pouco de contexto, porque vocês adoram um bom background. Tenho 34 anos, trabalho com vendas de equipamentos industriais. Esteira transportadora, máquinas de embalagem. Esse tipo de coisa emocionante que mantém armazéns funcionando. Estou na empresa há 8 anos. Comecei como vendedor interno e hoje sou gerente regional. Minha esposa, Sara, 31, é instrutora de yoga meio período e também faz alguns bicos de design gráfico quando bate a inspiração. Estamos casados há 3 anos e juntos há 6. Nos conhecemos num bar, numa noite de quiz. Ela estava no time que ganhou do meu, porque aparentemente sou péssimo em perguntas de cultura pop dos anos 2000. Vai entender. Temos um bom acordo pré-nupcial, porque já vi colegas meus sendo destruídos financeiramente em divórcios, e Sara aceitou numa boa. Disse que entendia a ideia de proteger o que cada um trouxe para o casamento. Agora vem a parte interessante. Sara tem um carro 2019 que vem apresentando problemas de câmbio há meses. Nada que o deixasse inutilizável, mas daqueles defeitos intermitentes que fazem a pessoa se perguntar se hoje é o dia em que vai precisar chamar um Uber. Ela começou a dar indiretas sobre querer algo mais novo e confiável. Justo. Eu dirijo um carro da empresa, então não passo por essa ansiedade diária. Uns 2 meses atrás, ela começou a mostrar anúncios de carros, em especial de uma Subaru ou Tax seminova, certificada. Nada absurdo, uns $28.000. Problema, não tínhamos esse dinheiro sobrando, porque estávamos pagando agressivamente meus empréstimos estudantis e a hipoteca. Mas pensei, ela merece um carro confiável. Então decidi pegar todas as horas extras possíveis para juntar a grana. Comecei a trabalhar noites, fins de semana, cobrindo colegas em férias. O mundo dos equipamentos industriais não dorme. Reddit. Se uma linha de embalagem para numa fábrica de alimentos, precisam consertar na hora ou perdem milhares de dólares por hora. Durante 2 meses, fiz 65 a 70 horas semanais, guardando cada centavo num fundo mentalmente apelidado de o fundo do carro. Sara parecia entender a rotina insana. Dizia que valorizava meu esforço. A melhor amiga dela, Mônica, vinha em casa fazer companhia quando eu trabalhava até tarde. Achei legal da parte dela. Mônica é divorciada, trabalha numa startup de saúde e sempre foi gente boa. Elas faziam noites de vinho, assistiam séries, essas coisas que se fazem quando não se está tentando consertar um scanner de código de barras industrial. E aí veio o plot twist que só o Reddit gosta. Na terça passada, terminei uma visita técnica mais cedo. Achei que ficaria 3 horas, mas em 20 minutos resolvi o problema. Só precisava limpar um sensor. Cheguei em casa por volta das 19h30, em vez das 22 horas. Ouvi vozes na cozinha. Sara e Mônica conversando. Pensei em pegar uma cerveja e depois aparecer. Até que ouvi Mônica falando algo sobre o momento certo e Sara respondendo que precisava ter cuidado quando fosse dar o próximo passo. De início, achei que falavam de algum projeto ou festa surpresa. Mas então Sara disse que vinha pensando cada vez mais nisso, especialmente com minhas longas horas de trabalho, e que talvez fosse a oportunidade perfeita para ver o que mais havia por aí. Mônica concordou, dizendo que Sara falava disso há semanas e que já era hora de parar de pensar demais. Que Sara merecia explorar suas opções e ver se havia algo mais adequado para ela. Mônica até ofereceu ajuda com a logística, dizendo que tinha contatos que facilitariam as coisas. Naquele momento, ainda tentava acreditar que era sobre trabalho. Mas aí Sara falou que se preocupava com as implicações financeiras, e Mônica respondeu que, se não desse certo, ela sempre poderia voltar para a situação atual. Que eu, provavelmente, aceitaria de volta, porque sou bonzinho demais para o meu próprio bem. Foi como um soco no estômago. Entendi que estava ouvindo minha esposa planejar uma traição e tratando nosso casamento como plano reserva. Saí em silêncio, fiquei uns 10 minutos dentro do carro processando aquilo e depois dirigi por mais 1 hora antes de voltar para casa como se nada tivesse acontecido. Sara me perguntou como foi o dia. Respondi que estava tudo bem e fomos dormir normalmente. Nos dias seguintes, ela começou a soltar indiretas sobre precisar de espaço, sentir que estava na mesmice, até perguntou se eu acreditava que 2 pessoas podiam se amar, mas ainda assim precisar explorar outras conexões. Sutil, né? Na sexta, ela finalmente teve a conversa. Disse que estava refletindo, que talvez tivéssemos nos casado jovens, 28 e 31, mas ok. Que me amava, mas não sabia se ainda estava apaixonada. Todos os clássicos do discurso quero trair, mas quero parecer nobre. Sugeriu ficar algumas semanas na casa da Mônica,
talvez até viajar, para pensar melhor no que queria. Perguntei direto se havia outra pessoa. Ela negou, jurou que jamais faria isso comigo. Disse que só precisava de tempo para se redescobrir. Eu falei que entendia, que continuaria trabalhando e juntando dinheiro, e que daria todo o espaço que ela precisasse. O que eu não contei foi que já tinha ligado para um advogado na quinta. No domingo, ela se mudou para a casa da Mônica, levando roupas, laptop, livros e algumas coisas de uso diário. Me abraçou na porta e disse que esperava que pudéssemos superar isso, que não era o fim, apenas uma pausa. Na segunda, fui ao banco e movi todas as economias, incluindo os $12.000 do fundo do carro, para uma conta só no meu nome. Graças ao nosso pré-nupcial, estava dentro do meu direito. Mantive apenas a conta conjunta para despesas básicas. Na terça, mandei preparar os papéis do divórcio. Nada vingativo, apenas dissolução direta por diferenças irreconciliáveis. O pré-nupcial deixava tudo limpo. Cada um fica com o que trouxe, dividimos a casa se vender, sem pensão. Na quarta, Sara me mandou mensagem dizendo que queria conversar sobre nós, se eu estava pronto para tentar salvar o casamento. Eu respondi que sim, que poderíamos falar na quinta. Ela ficou animada, disse que também pensou muito e queria falar sobre nosso futuro. Na quinta, ela apareceu com comida pronta, dizendo que a distância a fez perceber o quanto sentia falta da nossa vida. Que talvez tivesse exagerado e que, às vezes, é preciso se afastar para valorizar o que já tem. Foi então que entreguei os papéis do divórcio. Nunca vi alguém mudar de expressão tão rápido, de animada para confusa e depois furiosa em segundos. Perguntou se era piada, porque eu estava sendo tão dramático por causa de um tempo. Eu disse que sabia exatamente que tipo de espaço ela queria, que decidi dar a ela todo o espaço do mundo, permanentemente. Contei que tinha ouvido a conversa dela com Mônica. Não tudo, mas o suficiente para entender que planejava me trair e ainda esperava que eu ficasse de espera, como um cachorro fiel. A expressão dela entregou tudo. Tentou negar, disse que eu havia interpretado mal, que nunca fez nada. Respondi que ótimo, assim o divórcio seria ainda mais simples. Sem adultério, apenas duas pessoas querendo coisas diferentes. Então ela perguntou sobre o dinheiro, se poderia usar parte das economias para alugar um lugar, comprar um carro confiável. Expliquei que já havia transferido tudo, que não ia financiar a fase de exploração dela. Ela ficou furiosa, disse que eu estava sendo controlador e abusivo por tirar o acesso dela ao dinheiro. Lembrei que, segundo o pré-nupcial, o que eu ganho é meu, e que ela nunca contribuiu com o tal fundo do carro. Ela foi embora por volta das 21 horas, levando a comida que trouxe. E é isso, Reddit. Parte de mim se pergunta se deveria ter confrontado antes, dado chance para ela explicar. Talvez eu tenha interpretado errado, talvez fosse só uma crise de vida. Mas, sendo sincero, quanto mais penso, mais tenho certeza do que ouvi. Não quero destruir a vida dela nem deixá-la desamparada. Ela tem trabalho, pode ficar com a Mônica, é adulta e pode cuidar da própria vida. Só não vejo por que eu deveria financiar uma jornada de autodescoberta que envolve a cama de outros caras. Mas talvez eu tenha sido duro demais. Deveria ter tentado salvar o casamento? O que vocês acham? Bom, pessoal, vocês realmente tiveram algumas opiniões. E quando digo algumas, quero dizer que minha caixa de entrada explodiu como uma linha de embalagem em plena temporada de fim de ano. O consenso geral foi que eu não fui o babaca e que deveria parar de duvidar do que ouvi. Vários de vocês apontaram que a reação da Sara, quando entreguei os papéis do divórcio, basicamente confirmou tudo. Se ela fosse inocente, teria ficado confusa, magoada, devastada, não imediatamente preocupada com dinheiro e perguntando sobre acesso às contas. Isso bateu forte em mim. Uma pessoa inocente ficaria destruída ao receber papéis de divórcio, não calculando suas opções financeiras. Alguns sugeriram que eu documentasse tudo, talvez até conseguisse mais provas, mas sinceramente, não estou interessado em virar investigador particular. Eu ouvi o que ouvi. A reação dela confirmou. E não vou começar a segui-la com câmera ou vasculhar registros de telefone. Não é o tipo de pessoa que quero ser. Muitos também me alertaram que a Sara provavelmente tentaria voltar, com lágrimas e promessas, quando percebesse que eu estava falando sério. E adivinhem, o Reddit mostrou que tem dons proféticos, porque foi exatamente o que aconteceu. Na sexta de manhã, um dia depois de eu entregar os papéis, Sara apareceu na minha casa às 6h30. Eu estava me arrumando para o trabalho quando ouvi batidas na porta, como se ela quisesse acordar o quarteirão inteiro. Disse que queria conversar, de verdade dessa vez. Sem jogos, sem drama. Ela admitiu que sim, talvez tivesse pensado em outras opções, mas que, ao ver os papéis do divórcio, percebeu que na verdade só estava com medo de compromisso e que não queria ninguém além de mim.
Disse que eu era a melhor coisa que já tinha acontecido na vida dela e que tinha sido uma idiota. Respondi que apreciava a honestidade, mas que aquele navio já tinha zarpado. Se ela quisesse trabalhar no nosso casamento, poderia ter feito isso antes de planejar a traição com a ajuda da Mônica. E aí a conversa ficou interessante. Sarah disse que a Mônica vinha enchendo a cabeça dela com a ideia de que estava se contentando com pouco e que merecia ver o que mais havia por aí. Que a Mônica, amargurada com o próprio divórcio, estava projetando seus problemas no nosso casamento. Segundo Sarah, ela nunca teria realmente levado nada adiante se eu não tivesse ido direto para o divórcio. Perguntei diretamente: havia alguém específico em mente ou era só uma espécie de passeio de vitrine? Ela ficou em silêncio por um tempo, depois admitiu que havia um cara no estúdio de yoga que vinha dando em cima dela há meses. Disse que nunca aconteceu nada, mas ela se perguntava como seria. E que Mônica a encorajava a descobrir, dizendo que a vida era curta demais para viver de e se. Ou seja, não era só teoria, ela já tinha um alvo em mente. Agradeci pela honestidade, mas deixei claro que isso não mudava nada. Ela começou a chorar, pediu para tentarmos terapia de casal. Disse que jogar fora 6 anos de relacionamento era loucura. Mas, Reddit, aquilo que muitos de vocês comentaram me marcou profundamente. Ela não estava arrependida por planejar me trair, estava arrependida por ter sido pega. Se eu não tivesse ouvido a conversa, ela teria seguido com o plano e esperado que eu estivesse aqui, fiel, aguardando enquanto ela experimentava o cardápio. Disse a ela que pensaria no assunto, só para que me deixasse ir trabalhar. Mas na minha cabeça a decisão já estava tomada. No fim de semana, aconteceu outra coisa, e aí agradeço pelo conselho de vocês. Sarah tentou acessar nossa conta conjunta e descobriu que eu havia mudado meu depósito direto. No sábado de manhã, ela me ligou perguntando o que tinha acontecido. Expliquei que, já que estávamos nos divorciando, fazia sentido separar completamente nossas finanças. Ela ficou nervosa e disse que precisava de dinheiro para despesas básicas, que não dava para viver só com a renda de instrutora de yoga. Lembrei a ela que, de acordo com nosso pré-nupcial, cada um era responsável pelas próprias despesas durante o processo de separação. Disse que poderia aumentar as aulas, pegar mais trabalhos de design gráfico ou encontrar outra solução. Vários de vocês tinham me alertado que ela poderia alegar que não se sustentava e pedir pensão, então já estava preparado para essa conversa. E foi um ótimo conselho. Na segunda de manhã, recebi uma ligação da Mônica. Primeira vez que falamos desde que tudo começou. Ela queria me dizer que a Sarah estava sofrendo muito e que talvez eu estivesse sendo duro demais, que a Sarah tinha cometido um erro, mas não merecia ter a vida destruída por isso. Perguntei a Mônica se ela achava que eu merecia ter minha vida destruída pelo erro da Sarah. Se ela achava justo que eu tivesse financiado o caso da minha esposa, esperando pacientemente enquanto ela decidia se me queria ou se me trocava. Mônica ficou em silêncio, depois disse que não sabia que eu tinha ouvido a conversa e que talvez tivesse dado conselhos ruins. Respondi que Sarah era uma adulta que tomou suas próprias decisões, e que, se estava sofrendo agora, teria que encontrar suas próprias soluções. Eu não era mais plano reserva, nem rede de segurança de ninguém. Mônica ainda tentou argumentar que pensar em algo não era o mesmo que fazer. Eu retruquei que planejar e executar também não são a mesma coisa, mas estão muito próximos. Se eu não tivesse descoberto, Sarah teria seguido adiante. A conversa terminou logo depois. Então, Reddit, seguindo o conselho de vocês, vou manter o rumo. Sem reconciliação, sem terapia, sem tentativas de salvar o casamento. Estou seguindo com o divórcio e deixando a Sarah se virar com a própria vida. Alguns perguntaram se eu me sentia mal pelo timing, já que entreguei os papéis justamente quando ela dizia querer consertar as coisas. Sinceramente, não. Ela não voltou porque percebeu que ainda me amava. Voltou porque o que ela achava que queria não deu certo, e eu era a opção segura. Isso não é amor, é conveniência. Próxima atualização provavelmente será depois que eu falar com meu advogado sobre prazos e próximos passos. Obrigado, Reddit, por me trazerem um choque de realidade. Foi muito útil ter perspectivas de fora. Esse belo desastre de comunidade. O conselho de vocês continua assustadoramente certeiro. Lembram quando alguns previram que a Sarah iria escalar a situação quando percebesse que a abordagem boazinha não estava funcionando? Pois vocês vão ver. A segunda-feira começou normal, se é que dá para chamar alguma coisa disso tudo de normal. Eu estava colocando em dia algumas pendências do trabalho que tinha deixado de lado por causa do drama doméstico, quando recebi uma ligação do meu departamento de RH. Aparentemente, alguém havia entrado em contato dizendo que eu estava passando por um divórcio complicado e poderia estar emocionalmente instável no trabalho. Agora, o Reddit sabe que eu trabalho com vendas de equipamentos industriais, o que significa que meus clientes são gerentes de armazém,
diretores de operações e outras pessoas práticas que só querem saber se as esteiras funcionam, não da minha vida pessoal. Mas o RH precisa levar esse tipo de denúncia a sério. Então tive que passar por uma conversa bem constrangedora sobre meu estado emocional e se eu precisava de licença ou de apoio psicológico. Expliquei a situação de forma breve. Estou me divorciando, tudo está sendo tratado pelos advogados, e não há impacto no meu desempenho. Meu gerente me apoiou. Inclusive destacou que meus números estavam melhores do que o normal. Hora extra rende, aparentemente. Mas ainda assim, foi humilhante. Levei uns 30 segundos para perceber de onde aquela denúncia tinha vindo. Na terça-feira, recebi uma mensagem da Sara perguntando se poderíamos nos encontrar para discutir logística. Contra meu bom senso, e provavelmente contra o conselho de vocês, eu aceitei. Pensei que precisávamos resolver algumas coisas práticas de qualquer jeito. Grande erro. Sara apareceu parecendo que estava vivendo à base de energético e estresse, o que provavelmente era verdade. Começou pedindo desculpas, disse que lamentava a história com o RH, mas que estava desesperada e não sabia mais como chamar minha atenção. Eu disse que envolver meu trabalho tinha passado totalmente dos limites e perguntei que logística era essa que não poderia ser resolvida pelos advogados. Foi quando ela soltou a bomba. Disse que estava grávida. Reddit, vou poupar vocês do suspense. Depois de uns 10 minutos de pânico e cálculos mentais rápidos, percebi que a linha do tempo não batia. Nós não tínhamos intimidade desde antes dela se mudar, e isso tinha pouco mais de 3 semanas. Muito cedo para ela saber, cedo demais para qualquer sintoma, simplesmente cedo demais. Até poderia ser de antes, mas eu não tinha notado nada de diferente. Quando a confrontei, ela ficou na defensiva, disse que já estava se sentindo estranha há algum tempo, mas não quis me preocupar porque eu estava trabalhando demais. Contou que tinha feito um teste naquela manhã e que deu positivo. Perguntei se queria ir ao médico comigo para confirmar, já que era uma notícia tão importante, que mudaria completamente os rumos do divórcio. Ela respondeu que ainda não estava pronta, que precisava de tempo para processar, mas queria me avisar porque isso mudava tudo, e que devíamos ao nosso filho a chance de tentar novamente. Eu disse que precisaríamos de confirmação médica antes de qualquer decisão, e que, se ela realmente estivesse grávida, resolveríamos a questão de coparentalidade através dos advogados. O rosto dela mudou na hora. Acho que ela esperava que eu cancelasse o divórcio imediatamente e voltasse correndo para uma reconciliação. Na quarta-feira, recebi uma ligação de um número desconhecido. Era o cara do estúdio de yoga, aquele que a Sara tinha admitido que pretendia explorar. Ele queria me dizer que não fazia ideia de que a Sara era casada quando ela começou a dar em cima dele, e que se afastou completamente quando descobriu. Pelo que contou, Sara disse a ele que estávamos separados e prestes a nos divorciar, mas alguém em comum comentou que ainda estávamos oficialmente casados quando ela demonstrou interesse. Ele se sentiu mal com a situação e quis esclarecer. Eu agradeci e garanti que ele não tinha feito nada de errado. Sara havia distorcido a verdade, e ele fez o certo ao se afastar. Mas aquilo confirmou uma suspeita minha. Sara já vinha preparando esse terreno há semanas, talvez meses. Não foi uma crise repentina no casamento. Na quinta-feira, Sara me mandou mensagem perguntando se eu já tinha pensado melhor sobre a gravidez e o que isso significava para nós. Respondi que estava disposto a discutir coparentalidade assim que ela tivesse confirmação médica. Ela me ligou na hora, chateada por eu estar frio em relação ao nosso possível filho. Expliquei que não era frieza, era praticidade. Se ela realmente estivesse grávida, eu assumiria minhas responsabilidades, mas não tomaria decisões com base em um teste de farmácia e sintomas vagos. Ela desligou na minha cara. A sexta-feira foi a mais interessante. Quando cheguei em casa, encontrei o carro dela na minha garagem e a Sara sentada na escada da varanda. Ela disse que estava lá havia mais de 1 hora e precisava me contar toda a verdade, que não aguentava mais viver na mentira. Sentei e ouvi. A gravidez era falsa. Ela confessou que tinha inventado tudo para me fazer reconsiderar o divórcio, mas percebeu que eu insistiria em confirmação médica e a mentira cairia por terra. O caso com o cara do yoga era real, mas muito mais profundo do que ela tinha admitido antes. Estavam trocando mensagens havia meses, tinham tomado café algumas vezes, e ela planejava dormir com ele durante a separação de teste. E adivinhem? Quem a incentivava era a Mônica, dizendo que a Sara merecia experimentar o que havia lá fora antes de se decidir. Só que, quando ela tentou avançar, o cara recuou ao descobrir que ela ainda era casada. Foi aí que percebeu que o plano dela não sairia como nos filmes. Ela disse que ver os papéis do divórcio foi um choque de realidade, que estava prestes a perder a melhor coisa da vida por uma fantasia estúpida, que tinha se deixado levar por maus conselhos e ilusões. Perguntou se havia alguma chance de perdão e de recomeçarmos. Vou ser honesto, pessoal. Ver ela naquele estado foi difícil. Não era a mulher confiante que pediu espaço para explorar opções.
Era alguém que tinha acabado de perceber que destruiu a própria vida por nada. Mas sabe de uma coisa? Muitos de vocês já tinham me alertado sobre exatamente esse cenário. Que ela voltaria chorando, confessando tudo, quando as consequências batessem de verdade, e que eu não deveria deixar a culpa momentânea apagar o problema central. Ela esteve disposta a me trair e me tinha como plano reserva. Eu disse que agradecia pela sinceridade, mas que não mudava nada. Que essas escolhas foram feitas ao longo de meses, não em um momento de fraqueza. E que ela só estava confessando agora porque o plano falhou e ela finalmente estava enfrentando as consequências. Ela perguntou o que deveria fazer agora, para onde ir, como reconstruir a vida. Respondi que essas eram perguntas que ela deveria ter feito a si mesma antes de decidir destruir a nossa. Ela foi embora por volta das 21 horas e não entrou mais em contato. No sábado de manhã, quem me ligou foi a Mônica. Parece que a Sara estava ficando na casa dela e estava em péssimo estado. Mônica quis saber se eu estava satisfeito em destruir a vida da Sara ou se poderia mostrar um pouco de misericórdia. Eu disse que Sara destruiu a própria vida, e que eu apenas me recusei a afundar junto. Se Mônica fosse mesmo amiga dela, deveria ajudá-la a seguir em frente, em vez de tentar me manipular para resgatá-la. Mônica disse que eu estava sendo cruel. Eu respondi que estava sendo prático. A conversa terminou rápido. Então é isso, pessoal. O divórcio está andando. Nada de gravidez falsa, nada de assédio no trabalho. E eu virei o vilão por não aceitar o papel de marido reserva. O conselho de vocês sobre manter a firmeza e não cair em manipulações foi certeiro. A tentação de sentir culpa é grande, especialmente ao vê-la tão abalada, mas vocês tinham razão. Ela não está triste por ter me machucado, está triste pelas consequências das próprias escolhas. Obrigado por me manter em são no meio disso tudo, pessoal. Olá, pessoal. Lembram quando eu disse que achava que as coisas estavam se acalmando? Então, isso foi de uma ingenuidade quase fofa da minha parte. A sabedoria coletiva de vocês sobre a Sara não aceitar o divórcio em silêncio, mais uma vez, se mostrou assustadoramente precisa. Essa semana foi praticamente uma aula sobre como nunca devemos subestimar a criatividade de alguém quando se sente encurralado. Tudo começou na segunda-feira, quando recebi uma ligação do meu advogado. Sara havia entrado com uma petição alegando que eu estava escondendo bens e pedindo pensão provisória enquanto o divórcio estivesse em andamento. Segundo a denúncia dela, eu teria transferido grandes quantias de dinheiro das nossas contas conjuntas, deixando-a sem condições de se sustentar. Meu advogado não se preocupou muito. Nosso acordo pré-nupcial cobre exatamente esse tipo de situação e eu tinha documentação provando que o dinheiro era fruto das minhas horas extras de trabalho. Mesmo assim, isso significava mais taxas legais e mais atrasos. E estou começando a achar que esse era justamente o objetivo dela. Na terça-feira, aconteceu algo curioso. Recebi uma ligação da empresa do financiamento da minha casa perguntando sobre minhas intenções em relação ao imóvel. Aparentemente, alguém havia entrado em contato dizendo representar ambas as partes do divórcio e pedindo informações sobre como um dos cônjuges poderia assumir sozinho a responsabilidade da hipoteca. Esse alguém não era meu advogado. Descobri que Sara tinha ligado diretamente, se apresentando como Sra. Thompson. Detalhe: ela nunca usou meu sobrenome, e questionando sobre procedimentos para remover um dos nomes da hipoteca. Ela inclusive forneceu o número do nosso processo, ao qual não deveria ter acesso, tentando obter informações sobre opções de refinanciamento. A empresa não pôde passar nada sem autorização oficial, mas quis confirmar comigo se a solicitação era legítima. Tive que explicar que não, minha esposa não tinha autorização para falar em meu nome e que, provavelmente, ela estava tentando descobrir um jeito de reivindicar direitos sobre a casa, apesar do nosso pré-nupcial. Na quarta-feira, a coisa ficou ainda mais criativa. Cheguei do trabalho e encontrei minha vizinha me esperando no jardim. Ela é uma professora aposentada, provavelmente com 70 anos, sempre muito simpática, daquelas com quem a gente troca conversa sobre o tempo ou o quintal, mas sem intimidade real. Ela queria me avisar que, naquela tarde, uma jovem tinha aparecido fazendo perguntas sobre mim. Perguntou se eu costumava ter brigas em voz alta, se ela já tinha visto mulheres diferentes entrando e saindo da minha casa, se eu parecia ser controlador ou agressivo. A jovem se apresentou como uma assistente social fazendo uma checagem de rotina relacionada a uma situação doméstica. Foi educada e profissional, mas minha vizinha achou tudo estranho, já que nunca notou nenhum sinal de problemas do tipo. Minha vizinha é bem mais esperta do que aparenta. Ela pediu identificação e cartão de visitas, e foi aí que a tal assistente social ficou evasiva e saiu rapidamente. Pela descrição, era a Mônica. Agradeci muito o aviso e liguei para o meu advogado imediatamente. Ele disse que, tecnicamente, isso configurava assédio e que poderíamos registrar uma queixa, mas que talvez fosse mais útil documentar tudo para mostrar o padrão de comportamento da Sara, caso ela tentasse me acusar de algo. Na quinta-feira,
Decidi ser mais direto e liguei para a Mônica. Ela tentou bancar a inocente, dizendo que não fazia ideia do que eu estava falando. Quando mencionei a descrição da vizinha e a história da assistente social, ela ficou na defensiva e disse que só estava tentando ajudar a amiga. Expliquei que se passar por assistente social podia ser ilegal, e que entrar em contato com meu trabalho, com a empresa do financiamento e com meus vizinhos era assédio. Disse ainda que, se ela realmente quisesse ajudar a Sara, deveria incentivá-la a seguir em frente em vez de tentar sabotar o divórcio. Mônica retrucou que eu estava paranoico e que ela não tinha feito nada de errado, que a Sara só estava confusa e tentando entender as opções legais. Respondi que para isso a Sara já tinha um advogado, e que sair perguntando a vizinhos sobre violência doméstica não era estratégia legal, e sim desespero. Mônica desligou na minha cara. Na sexta-feira, aconteceu o grande finale da semana. Eu estava trabalhando até tarde, de verdade dessa vez. Tivemos uma emergência em uma linha de produção numa fábrica de alimentos e só cheguei em casa por volta das 22 horas. Quando estacionei, vi a porta da frente entreaberta. Pessoal, já assisti programas de crime demais para simplesmente entrar. Liguei para a polícia do meu carro e esperei. Os policiais chegaram, fizeram uma varredura e não encontraram sinais de arrombamento nem objetos faltando. Mas eu encontrei algo curioso. Um jogo de chaves em cima do balcão da cozinha. Eram as chaves da Sara. Pelo visto, ela entrou em casa, deu uma olhada e deixou as chaves ali. Sem bilhete, sem explicação, só as chaves. Os policiais perguntaram se eu queria registrar a ocorrência. Respondi, não dessa vez, mas quero que fique documentado que a Sara entrou na casa sem permissão e devolveu as chaves. Uma das policiais perguntou se isso fazia parte de um processo de separação. Resumi a situação e ela comentou que vê esse tipo de coisa com muito mais frequência do que as pessoas imaginam. Que divórcios despertam comportamentos inesperados até em quem nunca demonstrou esse lado antes. Ela sugeriu que eu trocasse as fechaduras e instalasse câmeras de segurança, só por precaução, caso as coisas piorassem. No sábado de manhã, troquei todas as fechaduras. À tarde, instalei um sistema simples de campainha com câmera para registrar quem entra e sai. Na segunda-feira, meu advogado me ligou com boas e más notícias. Boas notícias. A solicitação da Sara por pensão foi negada. O pré-nupcial funcionou exatamente como deveria, e o juiz não se impressionou com a acusação de que eu escondi bens. Más notícias. O advogado dela pediu uma extensão de prazo, alegando precisar de mais tempo para revisar os documentos financeiros. Isso significa mais atrasos e mais custos, mas não o suficiente para mudar o resultado final. Meu advogado disse que isso é normal em divórcios conturbados, que Sara provavelmente só quer ganhar tempo e me cansar com os gastos, esperando que eu aceite algum tipo de acordo. Ele perguntou se eu queria considerar mediação ou seguir até o fim. E foi aí que o conselho de vocês fez toda a diferença. Alguns meses atrás, eu talvez tivesse aceitado a mediação só para acabar logo. Mas vocês me lembraram que ceder à manipulação só incentiva mais manipulação. Então disse ao meu advogado para ir até o fim. E é aqui que estamos. Sara passou de gravidez falsa e assédio no trabalho para brincadeira de detetive e invasão de domicílio. Mônica está atuando como assistente social. E eu estou aprendendo que divórcio revela uma criatividade nas pessoas que você jamais imaginaria. Obrigado por me manterem com os pés no chão durante tudo isso, pessoal. O conselho de vocês, esperar escalada e não levar para o lado pessoal, foi mais útil do que posso expressar. Sem essa comunidade para validar minhas reações, eu talvez tivesse me convencido a sentir culpa pelo colapso da Sara ou pela campanha de assédio da Mônica. E isso é tudo por hoje. Se gostou, deixe um like e inscreva-se para não perder nenhum vídeo novo, e assista mais clicando no vídeo que está aparecendo agora. Até a próxima, cuidem-se.